Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4,16. Então, você nunca ouviu esse versículo sendo pregado, mas vai ser hoje. Segunda aos Coríntios, que é uma carta, por isso se chama Segunda aos Coríntios. Ele diz 4,16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que é isso? O nosso exterior é o nosso corpo. Todo mundo envelhece, não é verdade? Pode ter certeza disso. Por mais que essa semana eu estava devagar, portanto, passei umas tribulações aí, pequenas aí na saúde, então eu segurei um pouco os exercícios. Na semana eu voltei a corri 7 quilômetros. Já corri 21. Eu falei que meu alvo é 42 de correr uma maratona, né? Mas vai chegar um momento que não vai dar, o corpo se corrompe, quer dizer, quando ele vai envelhecendo. Mas ele está dizendo para nós aqui que o nosso homem interior, ele tem que ser renovado dia a dia. Como é que nós começamos, como conseguimos isso? Uma coisa é a oração, pessoal. Eu mesmo tomei uma posição na vida, porque eu fazia tanto exercício, tanto não sei o quê, mas peraí. A Bíblia fala, Paulo, que o exercício físico para pouco aproveita. O exercício espiritual é muito mais importante. Não que não devamos fazer o físico, que continuo fazendo, mas o espiritual. Então eu não podia dedicar mais tempo, entende? Porque eu não sou um atleta. Não tenho competição, não tenho nenhuma competição. Um competidor, ele tem, que às vezes um nadador, ele nada 4, 5, 6 horas, exercício, porque é o trabalho dele. Sei lá, um lutador de MMA, um lutador de jiu-jitsu, uma coisa, ele que disputa, tem coisa, ele tem que se dedicar, é a profissão dele. Às vezes ele fica 6, 8 horas dentro de uma academia, 6, 8 horas no campo, e aquelas coisas todas. Mas não era o meu caso. Então o que eu fiz? Eu disse, eu não posso dar mais tempo para o exercício físico do que o espiritual. Então eu comecei a dizer, eu não vou orar menos do que eu faço de exercício. Quer dizer, eu tenho que orar muito mais do que eu faço de exercício. E eu aprendi que isso faz bem. Veja que Daniel, vamos relembrar rápido aqui, agora é coisa conhecida, mas tem matéria nova já. Daniel 6,10. Lembra do Daniel? Vamos ver rápido aqui. Daniel capítulo 6, versículo 10. Diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Para quem não conhece a história, havia um decreto que ninguém poderia fazer nenhum pedido a nenhum homem, nem a nenhum Deus, que não fosse ao rei Dario. Mas foi uma armadilha dos adversários de Daniel, porque eles espionaram Daniel e perceberam que todos os dias ele falava com Deus. Aí eles não tinham acusar o Daniel, não tinham nenhuma acusação contra o Daniel. E o Daniel estava sendo escolhido pelo rei para ser o principal de todos, quer dizer, só ficaria abaixo do rei. Eles então não trabalham de inveja, eles fizeram isso e conseguiram a assinatura do rei. E o rei não podia revogar aquilo ali. E o Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas antes, por que ele foi lançado? Porque os homens foram espionando Daniel, notaram que ele continuava orando. Por quê? Porque ele tinha um compromisso com Deus. Mas qual é a nossa mensagem? Daniel foi um homem forte. Quando ele entrou na Babilônia, ele tomou uma decisão no capítulo 1, versículo 8, mas não tomou decisão da carne, não, foi do coração. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, mesmo sabendo que o seu corpo poderia ser enfraquecido por não ter aquele alimento do rei, mas ele sabia que seu espírito estaria forte, e até o seu corpo ficou forte, porque ele acreditou no Senhor. Mas a mensagem aqui é que ele não se corrompeu com a bebida do rei, nem com a comida do rei. A pessoa que ora, ela não se corrompe, irmão. Você pode ter a pessoa que busca a Deus, que tem uma comunhão com Deus, ela não se corrompe com os prazeres que o mundo oferece, com as tentações que aparecem. Por quê? Porque ele está fortalecido. Vamos para Lucas capítulo 22. Ele também orava. Quem? Vamos ver. Lucas 22, 39. Diz: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Está falando do próprio Senhor Jesus.
E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Guarde isso. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe o anjo do céu que o confortava. É agora da tradução que diz que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, já explicamos, toda pessoa que ora, ela pode passar um momento difícil, mas ela vai se levantar. Você pode dizer, não fique com pena, com dó de uma pessoa que ora, porque toda pessoa que ora é pessoa que se levanta. Ela pode passar por uma luta, mas a Bíblia diz, ainda que caia, não ficará prostrado. Mesmo que enfrente uma luta, ele vai dar a volta por cima, mas não é a mensagem para agora. Diz, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A pessoa que não ora, e eles não oraram. Vamos voltar ao 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Eles não oraram. Então eles caíram em tentação de quê? Da tristeza, do desânimo. Quando vem uma luta, quando vem uma adversidade, a pessoa se abate. Não quer dizer, entenda bem, que você tendo oração, andando em oração, tendo comunhão, você não possa ter lutas, mas aquilo não te abate. Você fica de pé na luta. Você pode ter certeza disso. O bom é isso, que quando a luta chega, você já está de pé. Reparem que eu explico para vocês, o 46, a grande diferença. Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Antes ele disse, orai para que não entreis em tentação. Agora ele acrescentou, levantai, porque eles não estavam de pé. O bom é isso, quando a luta vem, você está de pé. Mas como é que eu consigo? Orando, irmão. Buscando, claro que vamos ver que tem mais, que é lendo a Bíblia, recebendo as boas notícias, as boas palavras de Deus, que isso vai voltar. Mas essa é a segunda parte que eu vou dar depois para você. Agora estamos falando da oração. Então é importante você ter uma vida de oração, que quando chega a luta você está de pé. E estando de pé, você enfrenta. É um diagnóstico. Não, Deus está comigo para mudar esse quadro. É uma situação com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, no país, o que for. Você tem Deus com você está andando. Então, aprenda a ter uma vida de oração, a se dedicar mais. Porque ainda que o seu corpo envelheça, que vai envelhecer, mais o seu espírito é fortalecido. Mas nós vamos ver Gênesis capítulo 17. Esse aqui é repetido aqui constantemente. Mas só informações que queremos. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. A lição que nós aprendemos aqui é que o Abraão envelheceu como todo mundo envelhece. Mas ele disse, eu, Abraão, não envelheci. Eu continuo sendo Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, o plano que Deus tinha para ele ainda continuava, já viu, de pé. O plano de Deus continuava valendo, apesar da velhice de Abraão. Apesar do seu corpo ter se corrompido com a idade, que é normal, quer dizer, o seu corpo ter envelhecido, porque envelheceu. E Deus trouxe o plano para ele. Qual é o plano? Ele tinha falado atrás, você vai ser pai de muitas nações. Agora ele teve um filho que não foi plano de Deus, agora Deus está dizendo, anda no meu plano. Aí ele aceitou, só essa atitude dele. E porém o meu conserto entre mim e ti te multiplicarei grandissimamente. Por quê? Porque eu sou Deus, você envelheceu. Quer dizer, mas eu vou mostrar que eu sou Deus. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, se humilhou diante de Deus e falou Deus com ele dizendo, quanto a mim, eis o meu conserto contigo e serás o pai de multidão de nações e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque é pai de muita multidão de nações que tenho posto. Versículo 15, disse mais a Abraão disse mais Deus a Abraão, a Sarai sua mulher não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar
dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos cairão dela. Então caiu Abraão sobre os seus e riu-se. Deus, você está brincando comigo. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Que bonito! Versículo 22, e acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão, e ele foi pai de Isaque com 100 anos de idade. Ele foi pai, a Sara foi mãe com 90 anos. Mas qual é a nossa mensagem aqui? Abraão, na minha presença não consegue nada. Eu vou te mostrar que eu sou Deus. Você envelheceu, todo mundo envelhece, mas eu vou te mostrar que sou Deus, que você vai ser pai. Esse é o segredo, é você estar na minha presença, é você estar comigo. Esse é o nosso, também é o segredo para mim. Segredo para você, qual é? É ficar na presença de Deus, é permanecer na presença, não deixar nada tirar você da presença de Deus, os aborrecimentos, as coisas que aparecem, não tire você da presença de Deus. Vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre isso, sobre o louvor. Vamos agora para o Salmo 119, esse também é bem conhecido, 164 é o versículo. Salmo 119, versículo 164. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Aí ele diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Amigo, quantas vezes você louva a Deus? Passamos às vezes a semana toda na igreja que vamos fazer um louvor. Não todos os dias. Missionário R.R. Soares, numa das pregações, está falando: todo dia ore, começa com um louvor, louvando a Deus, fazendo um cântico, entenda? Isso, eis-me aqui, Senhor, seu hino, não precisa ser um hino fácil que você canta mesmo, ninguém vai reparar se você está no tom, fora do tom, né? Nada disso, você tem voz bonita ou não, seu nome é Jesus, você sozinho, né? Aleluia, você vai ver que vai fazer bem, isso vai fortalecer você. Nós vamos ver, ainda no louvor, o Salmo 34, Salmo 34, é o Salmo de Davi. O que o Davi fala para nós? Louvarei o Senhor quando? Em todo o tempo, o seu louvor estará quando? Continuamente na minha boca. Que bonito. Agora o Salmo de número 2. Bonito, pessoal, estar na presença de Deus. Você vai tendo muito ainda de Deus ainda. E isso aqui é lindo, o que você vai fazer. E ele diz, agora, versículo 7, desculpe. Ele diz: recitarei o decreto. O Senhor me diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O que tem isso para nós? Aprenda a recitar também a palavra de Deus. Não tem pessoa que gosta, né? Poesias, tudo. Começa a ler a palavra de Deus, você vai ver o que vai fazer. Aquilo você começa a recitar. Daqui a pouco você começa a recitar o que Deus fala a teu respeito. O que Deus fala a teu respeito. Então saímos da oração, do louvor, para quê? Para a palavra. Comece a recitar a palavra de Deus, a declarar o que Deus fala a teu respeito. Principalmente, quando você se sentir fraco, você começa a dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pega aqueles versículos da Bíblia, aquelas declarações da palavra de Deus, que falam ao teu respeito, e começa a recitá-las. Aquilo vai fazer você ficar forte. Eu já contei para vocês várias vezes da depressão, quando eu cheguei acompanhada de pânico. Eu peguei aqueles versículos da Bíblia, naquela época não tinha internet, e eu comecei a recitar aquilo: o Senhor é a minha força, a quem temerei. Se estava ali: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, Ele é o meu Deus, eu não vou temer. Foi me fortalecendo, quando eu vi eu estava livre da depressão. Faça isso. Então vamos recapitular: louve ao Senhor, você vai ver isso, sempre, louve ao Senhor, ore, busque a Deus, ore, louve ao Senhor e comece a recitar a palavra. A palavra é a força da sua vida, a palavra vai te dar energia, vai colocar você de pé e vai fazer você realmente ser uma pessoa abençoada. E talvez você nunca leu esse versículo, Provérbios, capítulo 15, versículo 30. Que diz? Que versículo bonito, pessoal. Ele diz assim: a luz dos olhos alegra o coração,
A boa fama engorda os ossos. O que é isso, pastor Jair? Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma. Mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Às vezes, quando você está recitando, citando a palavra, ela vai te repreender. Aceite. Olha o bonito agora, pessoal. O que é, versículo 33, desculpe. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então, sempre que você estiver recitando, Deus pode estar te repreendendo, falar com você. Você lembra daquilo, aceita que aquilo vai fazer um bem muito grande para você, tá bom? Vamos para Efésios capítulo 6. Então, meu irmãozinho, o nosso exterior vai envelhecer, vai se corromper, mas o nosso interior deve cada dia ser mais forte. Cada dia ser mais forte, cada dia, não importa quando, pelo contrário, quanto mais velhinho você vai ficando, mais forte você vai ficando no seu interior. Por isso Paulo então aconselhou, aí você conhece, fortaleceis, 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Todos os dias você deve se alimentar da palavra de Deus. Como é que é na força do seu poder? Romanos 1,16, tudo isso aqui é repetindo. Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 aos Coríntios 1,18. 1 aos Coríntios 1,18. Na segunda não ia dar certo nunca. É assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, todo dia você tem que se alimentar dessa palavra. Ore, mas recite a palavra. Que você traga ela para dentro de você, não esquecendo que a boca fala do que o coração está cheio. Então, você vai se tornar uma pessoa forte, vai se tornar uma pessoa, como a Bíblia você vai ler agora, que eu falei que não é só para homem, não é para mulher, porque parece que isso aqui é de dar um homem. Não, é 1 aos Coríntios ainda, mas lá você sai do primeiro para o último agora, capítulo 16. Versículo 13, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, sempre vigiando. Idade, vigie também. Jovem, vigie, mas idoso também. Vigiai. Estai firmes na fé. A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Não fica de bobeira, não. Achando que não tenho muita fé. Tem se você ouve a palavra. E não é só ouvir uma pregação formal, não. Ouvir as coisas de Deus, é importante. Ele diz, portai-vos, aí me veio bonito agora, hein? Portai-vos varonilmente. O que é isso? Corajosamente. Por isso que eu falei que parece que é uma palavra para o homem, mas não é para o homem e para a mulher. Você deve se portar de uma maneira corajosa, uma maneira sem medo quando vem o mal. Como essas pessoas no passado se portaram, Davi diante do gigante Golias. Ele se portou varonilmente, todos estavam tremendo, mas ele sem medo disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Como se portou o rei Ezequias diante da investida de Senaqueribe. Ele disse para o seu povo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco. Como se portou o profeta Eliseu, quando estava cercado, entenda bem, pelo exército, o rei da Síria. Ele disse então para o seu auxiliar, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como Paulo que você ouviu agora, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo chegou a dizer, eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, eu sei ter muito, sei ter pouco, eu posso todas as coisas. Tem gente que não pode, não. Qualquer coisinha murmura, qualquer coisinha, desculpa a expressão, fica cheio de mimimi, não é verdade? Mas por quê? Porque no mundo tereis aflições, mas quando vem a aflição você tem que se portar varonilmente, quer dizer, sem medo, de maneira corajosa, de maneira valente, sabendo que o Senhor está contigo, mas tem que ir na frente. E ele diz, e fortalecei-vos. Todo dia buscando essa força de Deus. Assim como você alimenta o seu corpo, você tem que alimentar, né? Vai chegando da meia idade, você vai mudando a alimentação, porque alguns alimentos o corpo já não vai aceitando tanto, ou já não é mais, né? Eu brinco sempre com vocês, que quando a pessoa fala do chocolate, qual é o melhor chocolate, para a minha idade já passa a ser o amargo, né? Por quê?
porque menos açúcar e tudo aquilo, a gordura, você vai vendo, você vai mudando a alimentação, tudo, por causa da idade vai chegando, é normal. Você cuida mais da alimentação, né? Você cuida mais aqueles sandubas da vida, você vai deixando de lado e vai preferindo mais comer uma alface, não sei mais o que, isso é normal. Mas o que eu estou dizendo para você, que assim como você cuida do seu corpo, tem que cuidar dele, você tem que cuidar do seu espírito. Por quê? Porque cada dia você tem que se tornar mais forte. Então, se você quer ser um homem forte fisicamente, você tem que, né, aí exercitar o seu corpo. Às vezes tem que tomar suplementos, né, para criar mais músculos e tudo, fazer exercícios e tudo, e espiritualmente. Irmão, sim, você tem que sair da rotina normal dos homens e buscar Deus. Você quer ser forte, Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos. Tem pessoas, então, que todos os dias, como Daniel, se colocam diante dele 3 vezes, todos os dias ele recita a palavra de Deus, ele lê e depois recita para ele mesmo, ele fala do que está escrito ali, e ele é uma pessoa que quando vem a adversidade, quando vem a crise, o momento difícil, ele se porta de maneira varonil, quer dizer, de maneira corajosa, sem medo, com intrepidez, sabendo que Deus está com ele. Terminando, ele diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com amor, lembrando que não é nada demais isso, com amor, que é com a palavra de Deus no seu coração. João 14, 21 e 14, 23, que é também repetido aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei, me manifestarei a ele. Jesus respondeu, 23, e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Então, tudo você faz guardando a palavra de Deus, guardando os mandamentos, nunca desprezando a palavra, nunca desprezando os mandamentos, nunca desobedecendo a Deus, mas sempre obedecendo a Deus. Fazendo disso, você vai ser uma pessoa forte. Então, vamos voltar, nós começamos, 2 aos Coríntios 4,16. 2 aos Coríntios 4,16. Ele diz para nós: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso, entenda bem, homem exterior se corrompa, claro, a idade vai passando, o interior, contudo, se renova cada vez. Você vai ser o Caleb, que ele tinha 40 anos de idade quando ele foi espiar a terra. E ele, junto com Josué, porque não aceitaram, não se acovardaram diante da investida do inimigo, mas corajosamente ele disse: pessoal, mas não tememos os amorreus, vamos lá, vamos entrar lá corajosamente, que Deus vai ser conosco. Os outros temeram, ele não. Os anos se passaram, 45 anos depois, Josué está lá distribuindo a terra e disse: pessoal, vai cair em sorte, aqui onde cai sorte, eu tenho uma promessa. Moisés falou, você sabe disso, que essa terra aqui me foi dada, mas lá tem gigantes, Caleb, lá dentro. Ô Josué, como era a minha força é agora. Será que era? Ele está falando da força espiritual dele, é isso que nós temos que entender. Ele, quer dizer, ele se manteve de pé. A Bíblia, quem está em pé, cuide para que não caia. Você não tem que cair, cada dia você tem que se tornar mais forte. Repito, o homem exterior, quer dizer, o seu corpo é natural. Entenda bem, por mais que você cuide do seu corpo, ele não vai ser o mesmo. Não é verdade? De 80 com 40 não vai ser mesmo, de 100 com 50 não vai ser mais o mesmo, não vai. Um dia eu brinquei com um filho meu, eu estava com 50 anos, e olha que já tem 15 anos isso, eu estava com 50 e ele estava com 20, eu falei: coloca a sua mão da minha, colocou, não é igual, mano. Imagine agora com 65, não é mesmo, né? Você pode ter certeza que as coisas vão mudando, mas o exterior se mantém firme, tem que se manter cada dia mais forte ainda. Terminando, pessoal, de maneira que em nós, assim, versículo 11, em que nós vivemos, 4, 16 ou 17, desculpa, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se veem não são eternas, glória a Deus. Então, sabendo que o que está me aguardando, o que está aguardado para mim, para você, para todo aquele que se mantém na presença de Deus, não se compara com nada desse mundo. Por isso você não se corrompe. Como Daniel, você não quer a comida do rei, você não quer a bebida do rei. O que eu falei hoje, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo busca riquezas, nós estamos buscando almas.
Não é errado você ter riqueza, mas para que você tem riqueza? Para que o que você quer, como todo mundo quer? Para comer melhor, se vestir melhor? Não. Eu quero principalmente para ganhar almas. Ou você está no caminho certo, conte com a ajuda de Deus, Deus vai prosperar você. Amém?